Será que a tradicional companhia aérea Azul vai falir? As ações da empresa despencaram quase 25% somente hoje e eu convidei o Eduardo Vargas, do Suno Notícias, e o Daniel Reiser, analista CNPI da Suno, para nos contar o que está acontecendo. Pois é, Thiago, exatamente. A gente viu as ações da Azul derreterem no pregão de hoje, inclusive chegaram a cair mais de 25% em um determinado momento por conta desses rumores aí sobre uma possível recuperação judicial. Resumindo para você que está assistindo a gente, né, tudo que aconteceu hoje, tudo começou com uma notícia da Bloomberg, de bastidores, com fontes anônimas aí a par do tema, que falaram que a empresa está estudando várias possibilidades para resolver o seu problema de endividamento. E dentre as possibilidades que ela está analisando, estaria uma possível recuperação judicial lá nos Estados Unidos, que é o procedimento que a gente conhece como Chapter 11. Além disso, a gente também teria ali opções na mesa como oferta de ações e também uma eventual emissão de novas dívidas. E eu tô aqui com o Daniel Reiser, lá da Suno Research, para falar um pouco mais sobre esse tema, falar um pouco mais sobre o que está acontecendo com a Azul. Para a gente só dar os dados aqui antes, né? Como eu falei, são essas opções que estão na mesa, né? A empresa está estudando ali fazer uma oferta de ações, que também seria negativo, né? Porque destruiria valor para acionista, mas esse rumor de RJ também pesa bastante. A gente viu, inclusive, a principal concorrente dela pedir RJ também lá nos Estados Unidos, né? Pedir esse Chapter 11, que foi a Gol que fez isso no comecinho de 2024, e agora ela está tentando sanar esse problema da sua dívida. Só para esclarecer aqui, né, para vocês entenderem como é que é o perfil da dívida da Azul hoje, né, para vocês entenderem como é que está a companhia. Como vocês estão vendo aqui na tela, hoje a dívida bruta da Azul está ali na casa dos 28 bilhões de reais. Esses são os dados do último balanço trimestral que a empresa divulgou, referente ao segundo TRI de 2024. E aí a gente tem ali mais de 13 bilhões em passivo de arrendamento e mais de 12 bilhões em outros empréstimos, financiamentos e debêntures. E quando a gente olha para o crescimento dessa dívida, é muito importante analisar aí que foi um crescimento expressivo, porque no fim do primeiro trimestre desse ano, ou seja, no final do mês de março, a dívida bruta da Azul era de 24 bilhões. Quando a gente olha para a dívida líquida, da mesma forma a gente também vê um crescimento expressivo. No final do mês de março desse ano, a dívida líquida da Azul estava ali na casa dos 20,8 bilhões de reais. Ela saltou 18% durante o segundo trimestre de 2024 e fechou o mês de junho em 24,6 bilhões. Então uma dívida aí bem expressiva, e quando a gente olha para o que a gente conhece como alavancagem da empresa, a gente também teve uma elevação bem expressiva. No final do primeiro trimestre de 2024, a alavancagem da Azul era de 3,7 vezes o seu EBITDA, ou seja, a dívida líquida da Azul era 3,7 vezes maior do que o seu lucro antes de impostos, depreciação, juros e amortização, que é o que a gente conhece como EBITDA. Essa alavancagem saltou para 4,5 vezes no final do segundo trimestre de 2024, também aí mostrando um número relativamente preocupante. E aí quando a gente vê essa história toda, né, essa dívida crescendo, tomando patamares preocupantes, e agora esses rumores sobre esse RJ, vem à tona aquela discussão, né, de, poxa, por que as empresas aéreas são um business tão complicado, né? Por que é tão difícil e por que as empresas têm esse perfil de endividamento que é complexo e uma dinâmica aí que as torna bastante arriscadas. E eu ia te perguntar, Daniel, por que companhia aérea, especialmente no Brasil, é um business tão complicado e por que a gente vê as empresas com esses números aí que são tão preocupantes, aí com dívida na casa das dezenas de bilhões? Então, Edu, acho que não é segredo para ninguém, né, que companhia aérea é um negócio bem complicado e difícil. Parte disso é por causa da competição. É um business muito competitivo, sem diferenciação, e as margens acabam sendo muito baixas, porque é o preço que determina quem que você vai escolher. E assim, eu acho que eu só vi uma companhia aérea dar certo na minha vida inteira, que é a Southwest, lá nos Estados Unidos. Isso é porque ela focava muito bem no nicho que ela atuava, que era exatamente em alguns gates em determinados estados, entre centros comerciais, que eram importantes para o trabalhador do dia a dia. Então ele dominava aqueles gates e com isso ele conseguia servir uma proposta de valor para aqueles trabalhadores que acabavam gerando mais valor do que o resto. E o que seria isso? Basicamente eles tinham um voo em todos os horários disponíveis do dia, basicamente, então a frequência de voos era muito grande. Isso fazia com que ele pudesse escolher exatamente o horário que ele queria. E eles podiam oferecer um serviço muito abaixo da média de comida e no voo, porque realmente aquela pessoa que estava pegando aquele voo só tinha necessidade de chegar até o local, então eles tinham os custos reduzidos. Mas fora isso, realmente é difícil ver uma companhia dando certo, e principalmente aqui no Brasil, por causa da questão do dólar. Quando a gente vê o dólar subindo, acaba dificultando tudo, já que tem muito custo atrelado a dólar, principalmente combustível, e as dívidas, porque como a companhia aérea
business de capital intensivo, ela acaba pegando muita dívida para poder jogar esse capital dentro do business, crescer ou até manter, e essa dívida acaba sendo em dólar e fica mais caro cada vez que o dólar fica mais caro. Perfeito. Exatamente. A gente viu, inclusive, a própria gestão da Azul, né, nesse release de resultados, justificar esse aumento aí, tanto da dívida quanto da alavancagem, por conta aí da depreciação do real ante o dólar. E só para a gente fechar esse ponto, né, que a gente vê justamente isso, e até porque a dinâmica, né, de receitas, de custos, ela é também impactada por isso, né? Além de quando o dólar ficar mais caro, também a gente tem impacto na demanda, né, porque fica mais caro você viajar para Disney, fazer qualquer outro tipo de atividade. Geralmente, quando a gente olha para as companhias aéreas, elas têm um custo muito alto em dólar, enquanto a receita dela é quase que inteira em real, né? Em real, exatamente. E aí acaba dificultando mais ainda essa dinâmica que já é difícil do próprio modelo de negócio. Beleza, Daniel. E a gente sabe que, né, o investidor que comprou a Azul, o Gol, talvez alguns até tenham ganhado um pouquinho de dinheiro em algumas janelas, mas em grande medida, como a gente viu pelos gráficos, durante boa parte do tempo essas empresas deram dor de cabeça para os acionistas, né? Tanto pela volatilidade quanto pela queda nas ações. Gol agora já está oficialmente em RJ há vários meses. E vocês da Research sempre passam longe dessas companhias, né? Os nossos assinantes não têm, geralmente, Azul e Gol nas carteiras, pelo menos não que a gente tenha recomendado, né? Sim. Bem, basicamente na Research a gente tenta focar em negócios mais virtuosos, com maior previsibilidade e com um retorno sobre capital investido bem acima da média. E por isso é um dos motivos que a gente acaba não botando nossa mão em ações de companhias aéreas. Mas caso o investidor aí tenha investido em alguma companhia aérea e agora esteja cheio de dúvidas se deveria vender ou não, eu acho que você tem que pensar no racional por trás daquela decisão de investimento e ver se realmente perdeu algum fundamento. Caso você ainda acredite, você deve manter. Eu acho uma pergunta muito difícil de responder e por isso eu prefiro investir em outra oportunidade, mas a partir do momento que você acredita ter errado, está na hora de vender e não segurar esperando que ela volte ao patamar anterior. Então, como o Daniel falou aqui, né, as carteiras aqui da Research estão sempre focadas em empresas aí que são bons negócios, que têm um fluxo de caixa saudável, aí os business que a gente conhece como virtuosos, como ele bem falou. E tudo começa na Research, como vocês bem sabem, a Suno nasceu como uma Research e as carteiras aqui da casa, né, que são elaboradas aí pelo Daniel e por todo o resto do time, estão ali regendo todas as unidades de negócio, incluindo a Suno Consultoria, que é quem tem consultores, né, profissionais que realmente vão sentar com vocês para olhar, analisar os seus objetivos e montar uma carteira personalizada. Como eu falei, são carteiras vencedoras que superam o Ibovespa e os principais índices e indexadores. Se você quiser ter acesso a esse tipo de profissional, inclusive vai estar um WhatsApp de distância quando você tiver alguma dúvida sobre o mercado, dá uma olhada no link que a gente preparou para você, que está na descrição desse vídeo. É isso, muito obrigado para você que acompanha esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e tchau, tchau.